Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do nosso Franquia Pode. Sempre fica aquela pergunta, franquia pode fazer isso, franquia pode aquilo? E esse podcast é pra gente contar o que pode, o que não pode no mundo do franchise. E hoje é um dia muito especial aqui, estou com o Caio e com o André da Go Coffee, né? Com certeza você conhece essa marca, eles já estão muito grandes, né? No Brasil inteiro, eles vão contar um pouquinho da história e de como que eles conseguiram, né? Construir essa marca forte, consolidada, que continua crescendo e quais são os planos. Então, esse vai ser o nosso bate-papo. Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui a disponibilidade de vocês, o tempo de vocês, sei que é muito raro, né? Então, agradeço e gostaria já que vocês já se apresentassem aí para o pessoal um pouquinho o que vocês fazem e qual que é um pouco da história da Go Coffee. Então, eu sou o André Henning, eu sou um dos sócios fundadores da marca. Né? Hoje eu atuo muito mais forte na parte de arquitetura e marketing da marca. Né? Eu sou o sócio responsável por essas duas carteiras internamente. E aí eu tenho já esse meu lado de arquitetura e eu sou especializado em arquitetura de gastronomia e entretenimento. Então eu faço muito já voltado para esse lado, tanto de outras marcas também, daí como contratado, e dentro da Go Coffee, em todas, obviamente, as lojas da rede. Que legal, que legal. E você consegue conciliar toda a demanda de uma rede do tamanho da Go Coffee e ainda atuar como arquiteto para outras marcas? Consigo, porque a gente consegue criar uma situação de processos, né? A gente entende que quando a gente vai fazer uma marca como a Go Coffee, ela já tem algumas caixinhas de processos que tem que ser seguidas para fazer uma arquitetura que seja eficiente e case com todo o contexto da marca, e aí fazer de uma forma que entre quase como uma linha de produção. Até porque a gente tem que fazer de uma forma extremamente acelerada. Quando eu faço uma arquitetura de outro estabelecimento, a gente já vai focado muito mais, eu falo até na poesia da arquitetura de coisas novas, né? Onde eu tenho que entender contextos novos, conceitos novos, entendimentos de novos processos e para isso criar essa arquitetura muito mais personalizada para depois, quem sabe até mesmo franquear. Mas é uma situação um pouco diferente. Então são dois lados e aspectos diferentes, mas a gente consegue também, tendo equipe, dá para fazer, né? Que legal, que legal. Um time importante. Boa, e falando em time, temos aqui outra peça do time aí, o Caio. Obrigado pelo convite. Pô, agradeço, cara. Conta um pouquinho aí de você e você na Go Coffee. Claro, meu nome é Caio Nardes, eu hoje sou responsável pela gestão da empresa no geral, administrativo geral, expansão, né? Então eu cuido da parte da gestão do dia a dia, né? Toda a parte operacional, cuido da parte de expansão, né? Que a gente hoje estamos com 500 franqueados pelo Brasil, então um número que a gente até temos que comemorar essa semana, né? Então é um número que batalhamos bastante desde o começo. Então o dia a dia da Go Coffee fica comigo, e aí a gente reúne sócios aí toda semana, a gente trabalha aqui no Maluco, como você viu, até porque a nossa agenda é complicada, né? Mas aí com time e processos a gente consegue alcançar os resultados que a gente quer e estamos correndo atrás das metas que queremos chegar em 1.000 lojas. Então, próxima meta são 1.000 lojas. 1.000 lojas. 1.000 lojas é uma meta que a gente sonhou desde o princípio e a gente tem o caminho trilhado para chegar até ela. Então, da minha parte da Go, esse pepino fica comigo. E aí, como eu tenho os meus sócios para me ajudarem todos, então a gente vai conseguir, você vai ver. E vocês já têm um ano, uma previsão de quando vai acontecer essas 1.000 unidades? Então, a gente tem uma previsão para dentro dos próximos 4 anos. Dentro dos próximos 4 anos é a meta da gente chegar na unidade 1.000. Então, a gente tem um planejamento bem traçado já, tanto de capacidade de abertura e de captação, né, de nossos franqueados, de capacitação de todos. Então, dentro dos próximos 4 anos, até em 4 anos, a gente chega na unidade 1.000. Vai ser incrível. A gente já está há 5 anos nessa luta, a gente precisa de mais 4. Que legal. Já estamos pré-combinados aqui, um outro podcast marcando 1.000 unidades. E como que surgiu você como fundador aí, como que surgiu a ideia do Go Coffee? Qual momento que foi? Já estava o mercado forte aí em cafés mais especiais? Então, na realidade, muito pelo contrário, né? Eu acho que a gente estava ali abrindo caminho para muita gente, inclusive para muita marca que foi surgindo, muita marca legal.
do mercado e muita gente para falar sobre café especial. Na hora que a gente surgiu, que foi lá em outubro de 2017, nós fomos pioneiros no setor do café to go em Curitiba. Ainda não existia esse modelo de negócio por aqui. A gente entendia muito mais o tomar um café, era muito mais o da padoca, né? Aquele cafezinho às 7 e pouco da manhã que você ia lá sem um critério de escolha, você não falava de grão, né? E claro que isso vem muito também, até voltando um pouquinho, trazendo para o setor, não só da nossa história, muito da questão de como o café especial foi chegando no consumo do brasileiro, e a gente sabe que isso vai alterando de ano a ano, aumentando muito mais esse consumo, e a gente passou por diversas revoluções do café, né? Que acho que é importante a gente entender quando fala da história até para surgir a Go Coffee, né? A gente veio para a primeira onda, que foi muito mais a questão da manufatura, da questão do fazer o café ali para o dia a dia. Aí depois a gente veio para a onda do consumo e agora a gente está na onda da experiência. Então foram 3 ondas que a gente fala do café. E agora a gente ainda diz que está entrando numa 4ª onda, que é a onda da especialização da experiência, que ainda é mais profunda ainda. Mas a gente entender que a Go Coffee ela surgiu quase quando estava começando a história da 3ª onda do café. Então as pessoas começaram a entender que o café, aquele de mercado muito consumido normalmente no nosso dia a dia, já não era o suficiente. As pessoas queriam uma qualidade superior. Algo que a gente viu de um movimento muito forte antes com o próprio vinho, né? E a gente percebe que hoje é muito difundido e o café ele segue a mesma trilha. Naquele momento, a gente entendia isso como uma máxima, né? A Go Coffee, ela surgiu de uma oportunidade comercial, ela não foi estruturada tão inicialmente, né? Mas era num momento em que a gente estava num aspecto muito mais de entendimento do café especial como um todo, né? A gente ainda não tinha tanto esse parâmetro. Quando surgiu a Go Coffee, ela foi uma situação, ela veio de mim e do meu outro sócio, né, que é o Eloy Ferreira, que não está aqui com a gente hoje, mas a sociedade hoje somos nós 3. Ele tem que trabalhar, né? Ele tem que estar lá trabalhando, né? Enquanto nós estamos batendo papo aqui. Ele foge um pouquinho dos microfones, mas a gente surgiu os dois de uma necessidade muito latente de criar algo, né? A gente já vinha numa possibilidade, eu já formado como arquiteto, ele ainda estudava análise e desenvolvimento de sistemas, então estava em outra pegada de faculdade, e a gente vinha com uma possibilidade de incremento de renda. E a história da Go, ela é muito legal porque ela entra de fato de frente com várias histórias que nós vemos acontecer por aí, né? De uma pessoa que quer criar algo, começar uma coisinha pequenininha com investimento baixo para poder crescer, né? Então acho que essa é uma história que é muito fácil de encontrar. A Go Coffee surgiu, a gente estava já começando a trabalhar com coisas de gastronomia, mas aquela coisa do bolo por encomenda, cesta de café da manhã, sabe? Vendendo em Facebook, coisas assim de uma forma extremamente amadora. Até um momento em que eu fui prestar consultoria para um salão de cabeleireiro como arquiteto, né? Para que eles queriam reformular algumas coisas. E esse dono do salão me perguntou se porventura eu não conhecia alguma cafeteria que tivesse disponibilidade de abertura para abrir dentro do salão dele. Naquela época estava ainda naquela moda de abrir cafés dentro de salão, sabe? Que hoje todos os salões maiores ainda tem, mas naquela época era novidade. E eu ouvi aquilo, achei interessante a ideia, mas faltava pra gente o principal, que era dinheiro. A gente não tinha, né? O pequeno detalhe. Não tinha grana, não tinha por onde começar. Então era uma coisa quase utópica. A gente só ouviu o assunto e foi embora. O Eloy estava comigo naquele momento, ele também estava junto ali na consultoria, porque ele conhecia o dono do salão, então acabou que a gente ouviu toda a história junto. E a gente pensando sobre aquilo, falou, nossa, que legal seria, mas 0 possibilidades. Naquele dia eu estava conversando com meu pai no telefone, mas de um jeito muito à toa, do tipo, contando meu dia, né? E falei pra ele, olha, imagine, tem um café, um ponto ali, seria muito massa, seria interessante. Contei, como um sonho pra eles, aleatoriamente. E aí, meu pai, no outro dia me ligou e falou, olha, eu vi o entusiasmo que você falou sobre isso, eu acho que realmente é muito legal, a tua ideia é disruptiva, vocês estão pensando algo muito diferente do que o mercado de fato faz sentido. Ele falou, bom, eu vou apostar na tua ideia. Então, meu pai me emprestou, na época, R$120 mil. Só que não era aquela coisa, filhinho, o dinheiro aqui do papai, se der errado, bola pra frente.
Na verdade, ele veio com muita responsabilidade, que eu falo hoje que eu não sei até onde eu fui inconsequente ou corajoso, porque meu pai falou assim, eu guardei um dinheiro para minha aposentadoria, que eu guardei minha vida inteira, de 120 mil reais. Eu vou pegar esse dinheiro, Caramba. depositar na tua conta. Sem pressão. Sem pressão. E você abre esse café. Então, e faça dar certo. Não seja mais um no mercado. Crie alguma coisa diferente. Seja disruptivo. Mas saiba que se der errado, praticamente seria falir a nossa família. Então, assim, né? Era bem básica a ideia. Então, a Gol veio muito desse momento em que eu aceitei esse dinheiro emprestado. Eu e o Eloy sem conhecimento nenhum do mundo de cafés, mas entendendo o que a gente queria e já conhecendo mais alguns panoramas, né? Foi uma situação muito disruptiva que em um mês a gente abriu a Go Coffee. Que legal. O Eloy foi aprender sobre café, sobre treinamento, sobre gastronomia, e eu fui aprender porque eu nunca tinha feito um projeto de arquitetura comercial na vida. Né? E naquele mesmo ano a gente abriu a Go Coffee, inclusive ganhamos como o melhor café da cidade. Eu ganhei, fui indicado como melhor projeto de cafeteria. Que legal. E a gente começou a ser muito visto na cidade porque a gente veio com coisas que as pessoas não conheciam, coisas que as pessoas viam nos filmes através de Starbucks, em coisas assim, que são as grandes referências mundiais, e a gente trouxe para uma realidade do brasileiro, do curitibano, e ninguém tinha o copinho para sair tomando pela rua, né? Não existia isso. Era aquele café de padaria e que era o copinho de isopor, se você ainda pedisse para levar, aquela coisa estranha. A gente foi o primeiro café a abrir cedo. Os cafeterias tradicionalmente abriam às 10 da manhã. A gente abria às 7h30, porque a gente queria pegar público de cursinho, público do tribunal, que era muito perto da gente. Então a gente tinha um fluxo ali interessante. E essas mudanças na forma de consumo fizeram com que a Go Coffee crescesse já muito rápido no começo. Tivesse esse sucesso grande. Eu ficava lá de manhã, depois de tarde virava arquiteto. E o Eloy, ele fazia a faculdade de manhã, vinha pra Go Coffee, de tarde ele virava barista e eu saía. Então a gente ficava revezando para ir crescendo a marca. Então, assim, um resumo, foi meio que isso que aconteceu. Que legal, que legal. Muito legal. Não conhecia essa história aí. E onde que era essa primeira unidade? A primeira unidade ficava na Vicente Machado, com a Brigadeiro, aqui em Curitiba, né, numa bifurcação muito de fluxo muito grande, e era um ponto muito interessante porque ele tinha de fato cursinho, tinha um hospital, tinha prédio público, tinha muita coisa, tinha banco, era muito latente a região. Você negociou para atender para rua, né? Foi a sacada. Verdade. E a sacada foi que eu cheguei pro dono do salão e falei assim: eu quero abrir esse café no teu salão, mas eu não quero que seja um café de salão. Eu quero abrir para rua. Então, eu como arquiteto reformulo o teu salão de uma forma que você continue atendendo o mesmo número de pessoas, mas você me dá aquele cantinho que eu consiga atender abrindo para a rua, e eu atendo o teu salão também por uma porta lateral, de uma forma que eu consiga ter os dois fluxos e não apenas um. E acho que essa foi a grande sacada ali do ponto. Que legal, que legal. E daí depois disso vieram mais unidades próprias ou já foi pro franchise? Não, depois a gente teve mais 2 unidades próprias. A gente chegou a ficar com 3 unidades ali. Foi aí que o Caio entrou. Quando o Caio entrou, a gente tava, acho que inaugurando... Já tinha inaugurado a terceira unidade. Já tinha as 3 unidades. Já tinha as 3 unidades, já tava ali no seu segundo ano de marca. Eu lembro que eu fui na terceira loja para conhecer o modelo do pedido, do autoatendimento. A gente foi também um super pioneiro de autoatendimento, ainda não tinha em muito lugar, foi super legal. Acho que foi a primeira vez que eu fui num estabelecimento que tinha. Porque até era uma situação que quando a gente colocou a Go Coffee ali com o modelo de autoatendimento, era uma coisa que até o próprio sistema ainda era meio beta, sabe? Ainda tinha algumas coisas porque ainda estava sendo desenvolvido, estava começando a onda do autoatendimento. Sabe, quando a gente colocou ali. Mas a Go Coffee, ela sempre surgiu como um café to go. Mas foi uma sacada boa para a questão de custo. Sim, muito boa. Exato. E a gente tinha 3 modelos de loja, querendo ou não. A loja inicial, ela é uma loja que cabia ali suas 8, 10 pessoas sentadas. Tinha uma loja 100% to go, que ficava mais na região central, perto da Osório, né, que era uma região bem de fluxo mesmo. E uma terceira loja dentro de um centro gastronômico, onde eu tinha daí uma praça de alimentação. Era container, né? Era container. Era a loja container. Então eu tinha 3 modelos completamente distintos da mesma marca.
Então foi assim que a gente foi desenhando a marca desde o começo. E até entendendo a performance de cada Exato, a gente modelo, sabia né, o que mudava em cada um. Ticket, perfil de cliente. Foi muito importante porque na hora que a gente foi entrar para analisar os números de preferência de expansão, né, como modelo a gente ia priorizar para abrir, essas 3 modelos foi totalmente decisivo. Até porque você olha o tipo de público para assim, usar no Geomart, né, para saber quem vai atender, ter a previsibilidade de faturamento mais assertiva. Então a gente consegue ver a diferença de ticket de cada loja, sabe? E faz diferença, fez bastante diferença. A questão do autoatendimento, que na época quase ninguém tinha, se tiver essa sacada, ela permitia a loja atender 500, 600 tickets a mais mês que você não precisava de um funcionário. Então, assim, com o treinamento correto do atendente, claro, né, para que possa direcionar para o atendimento. Depois de meio natural, as pessoas já vão direto no atendimento, né? Mas que ele realmente ajudasse a operação e você conseguisse operar em 2 pessoas, né? Uma e o atendimento depois trocasse o turno para outra pessoa. Ficava só uma interseção na época de pós-almoço, né? Você usava isso na Vicente porque o fluxo pós-almoço era muito grande. Então tem uma interseção ali na hora de troca de turno pós-almoço, mas sem atendimento piora bastante o resultado da loja. Piorava porque você precisava de um funcionário a mais. Então foi a sacada, né? A sacada foi aquilo que você falou da usar a hora aberta é muito grande. Né? Um café é diferente de um restaurante que ele tem poucas horas abertas no dia. Né? Ele tem um fluxo ali muito concentrado. Então eu consigo fazer um espaço de funcionários muito mais afastado e eu tenho o meu tempo de back-office ali praticamente. Né? O café não, é das 7 da manhã às 7 da noite, aberto. Né? Então esse período inteiro o fluxo tem que funcionar de uma forma mais prática, e para eu ter essa intersecção de funcionários só na horário de maior fluxo, eu preciso que na hora que saia desse fluxo maior eles fiquem sozinhos, para eu não ter que ter funcionários a mais. Então o autoatendimento ele vem e agrega muito em relação a isso. O conhecimento da arquitetura e junto com foi a sacada aí que fez com que a gente conseguisse ter viabilidade de crescimento rápido, assim, porque as primeiras 10 franquias, por exemplo, elas conseguiam ter uma operação simples, barata, e o que eu acho que foi muito legal também é porque meu pai é gerente bancário. Então era uma situação muito... Ele era administrador, ele entendia muito disso. Eu não tinha esse conhecimento tão de fluxo de caixa. Eu tive que aprender, eu sou arquiteto. Né? Eu tive que aprender tudo isso. Eu nunca fiz administração ou qualquer curso na área para que eu aprendesse. Então foi legal, até porque quando o Caio entrou com a gente, foi uma situação muito interessante de justamente já existia um controle extremamente rígido de um bancário que sabia ali o que estava fazendo financeiramente, para entender que a DRE era muito clara, tinha tudo muito um fluxo muito funcional, era muito mais prático. Foi um dos fatores, assim. E como que foi essa tua entrada aí no negócio? Então, eu conheci o André através de um grande amigo nosso que até trabalha com a gente hoje, o Gabriel, né? Como é que funcionava? Eu tinha uma empresa bem próxima da primeira Go Coffee ali. Não é tão próxima assim, era uma quadra e meia, né? Uma quadra e meia. Só que assim, né, eu reparava que na época eu tinha um meu negócio ali, eu tinha lá uns 40 funcionários trabalhando, e eles saíam tomar café e eles iam lá. Eu fiquei meio encucado com isso, sabe? Falei, cara, esses caras são malandros, né? Tô matando trabalho, por que não vai na cafeteria aqui da frente? Dá a volta toda, vai lá na mais longe, é só pra matar trabalho. Aí eu ficava com aquilo assim, por que os caras vão lá? Eu não entendia isso, sabe? Não tava na minha cabeça. Porque, cara, tinha uma que era na beira, assim, era 10 metros da entrada do prédio. E aí iam lá uma que era 500. Eu falei, bom, tá bom. Um dia me convidaram pra ir junto, como eu tava encucado com isso, eu falei, cara, por que esses caras... Vamos lá. Aí eu fui, passei pela primeira cafeteria, dei uma olhadinha assim, falei, cara, olha ali, ó. Aí passei por uma da esquina, passaram reto também. Aí passei numa do lado esquerdo, que era bem do lado do curso ali, do cursinho. Passaram reto ali de novo, que era um casarão, lembra? E aí, do lado da esquina, entraram na Go Coffee. Aí, aqui eu olhei e falei, cara, os caras são dureza, né? Pô, eu pagando o horário aqui dos caras e os caras indo caminhando 500 metros pra vir tomar um café. Quando eu entrei, aí eu já vi totalmente a diferença do ambiente. Falei, cara, um ambiente totalmente mais jovial, mais contente, já dava aquela energizada, sabe? Que legal. Então aquilo já me chamou a atenção. Quando eu vi que era o To Go ali, cara, eu achei incrível. Falei, cara, sensacional, porque esse negócio do copo, escrevi um nome, achei... Na época tinha um bar de cabine fazendo amizade, aquele tantas vezes que eu fui depois lá. E provei os produtos e adorei, assim. Falei, cara, achei incrível. Lembro que levei minha esposa, levei filho pra conhecer e tal, era bem legal. Depois que essa companhia que eu tinha, acabei vendendo ela pros meus sócios da época, né? E aí eu fiquei procurando coisas pra... Falei, cara, eu quero fazer... Eu já mexi com franchising.
Falei, pô, eu tô procurando uma marca legal pra expandir, né? Pra pegar uma coisa legal. Aí eu tinha decidido por cafeteria na época, porque eu tinha visto alguns movimentos de mercado, assim, que estavam indo pra esse lado. Eu gostei, assim, falei, cara, eu vou procurar. Aí comecei a visitar a cafeteria e propor, assim, e tal, e eu descobri alguns detalhes incríveis. Assim, primeiro que das cafeterias, eu vi uma barreira grande, assim, o outro café é pior que o meu é muito melhor. Assim, eu queria falar de negócio e os caras tinham uma briga, assim. Era ego, né? Um ego grande. A cafeteria, o ego tem muito a ver. Mas aquilo eu falei, nossa, não tem nada a ver com o meu mundo, né? Meu mundo é número e é outra coisa. Aí cheguei a visitar umas 15 marcas diferentes. Só que aí cheguei com o André com o Eloy e tal, e eles tinham os números muito na linha, assim. Pô, tinha tudo, fluxo, recebíveis, tudo DRE, balanço, tinha tudo. Engraçado que a gente se conectou primeiro porque sem nem conhecer, sem ele saber que eu era da cafeteria. A gente foi conectado por arquitetura, por outros negócios, não tem nada a ver. Nessa época que eu tava procurando coisa pra fazer aplicar esse know-how e capital, eu abri uma hamburgueria, né, na época. E o André era o arquiteto. Aí eu lembro que quando eu descobri que eu era o André, que era o dono da Go Coffee, que já atendia algumas coisas que eu queria, já tinha 3 lojas, tinha os modelos diferentes, aí depois eu fui entrando mais em números. Eu lembro que quando eu fui acertar o projeto lá, porque eu tinha feito com alguns sócios lá, que eles iam abrir a hamburgueria, e eu queria ver se dava pra franquear e tal, né? Na época. Lembro que eu falei, cara, pode ser o André lá, mas tem uma condição, eu quero conhecer ele primeiro. Aí beleza, aí nessa reunião eu acabei me aproximando e falei, cara, legal, eu queria conversar com você sobre a tua cafeteria. Você já tinha o interesse de... Daí o Gabriel apresentou a gente melhor e tal, daí a gente entrou em números e aí eu falei, cara, eu acho que faz todo sentido. Acho que não tinha muito, era uma relação bem ganha-ganha, assim, não era nada, tipo, que já tinha construído, não era comigo. Eu falei, já tem construído, é de vocês e tal, não é essa questão. Mas eu tenho um plano que eu acredito que o negócio de vocês, cara, vai ter é possível ter uma expansão bacana e tal. Montamos um modelo de negócio diferente, até porque eu descobri que a qualidade dos produtos era daquele jeito, porque eles mesmos fabricavam aquilo. Então eu falei, então eu vi uma oportunidade de montar um modelo sem royalties, como é o nosso hoje, com a monetização através dessa fabricação desses produtos exclusivos da rede. Então eu vi com uma diferenciação e possibilidade de rentabilidade, né? A gente monetiza aí o nosso negócio e dá um alívio no caixa do franqueado que não tem essa possibilidade do royalties para pagar. Então, juntou tudo. Aí disso a gente conseguiu entrar num acordo, começamos acho que a gente fechou um negócio em setembro de... Final de 2019 ali, né? Perto de... Daí eu fiquei uns meses indo na loja, já estava feito o negócio e eu fiquei um tempo indo na loja como cliente, mas... Os meninos não comentaram para os funcionários na época, até porque eu queria entender melhor e tal, mas mesmo sendo cliente já há bastante tempo. Aí porque muda a visão, né? Muda um monte. Quando você conhece, você começa a ir lá, você vai com outra visão. Muda 100%. Eu, como experiência cliente, eu adorava, assim. Daí, quando você começa a ver como sócio do negócio, você já... Isso aqui é um desperdício, isso aqui é um custo, isso aqui... Então a gente modelou um negócio para que... E assim, os meninos tinham tudo que eu precisava para expandir com segurança, sabe? Porque eu falei, já tenho um sócio que é um arquiteto, que manja de fazer esse negócio aqui. O outro manja um monte de cozinha, gastronomia, qualidade dessas coisas, e ele tem os dois têm uma qualidade grande em questão de branding, sabe? De sensação de criação de marca. Eu falei, cara, para mim é perfeito, porque eu sou um cara muito de números, então você tem que entender que o branding é muito importante para você ter melhores números. Mas normalmente o cara que é muito de exatas, ele não entende branding como não consegue perceber o valor do branding. Você tem que ter isso. Então, aquele fator me atraiu muito, assim. Eu falei, eu via cuidar da marca, eu achei sensacional a logo, aquele cuidado com toda a tipografia, tudo. Eu falei, cara, isso aí é uma coisa que muito bem feita, sabe? Muita qualidade, muito esmero, assim. Aí dali eu falei, junta tudo, porque daí eu tenho esse know-how de expansão e tal, e de distribuir produto, essa bagunça que é o Brasil. Ele manja tudo de arquitetura, vai poder atender isso direto, que é um pepino na hora que você formata a franquia. Quem vai executar aquele serviço é um pepinão. Não tem, então a gente... Os arquitetos não são preparados para fazer franquia. É um pepino, e é caro, assim, não é uma coisa barata. Então ter isso dentro de casa era uma vantagem competitiva muito grande. E o Eloy, que é, cara, extremamente uma das pessoas mais criativas que eu conheço.
assim, a capacidade dele de criação é incrível. Ideias, assim, uma atrás da outra. Então, botar aquilo para criação de produto, para potencial, imagine, hoje a gente tem uma porrada de loja. Então, a ideia que o Eloy tem aqui, quando chega na ponta, ela atinge milhares e talvez milhões de pessoas, entendeu? Então, tanto é que todo lançamento que a gente faz, o Eloy é sensacional, assim, é incrível. E a gente tem isso dentro de casa. Você entende? E aí, quando eu olhei aquilo ali, falei, cara, é o combo perfeito pra gente arrebentar de crescer aí. Aí a gente começou e a gente foi corajoso, né? Porque deu lockdown. Só com sonho. A gente inaugurou a primeira loja com uma semana, 3 dias depois do lockdown. Na verdade, o contrário. Quase uma semana antes da inauguração veio o lockdown. Ah, então. Então, beleza, né? Puta, a loja estava pronta para inaugurar. A gente lá cheio de empresa começando a rodar e aquele gás e a gente com essa situação. Mas daí de lá a gente conseguimos achar a forma que processo pra caramba, né? A gente tem um monte hoje a gente leva tudo muito, senão não consegue também abrir a quantidade de loja que a gente consegue. Hoje a gente chega a abrir umas 10 lojas no mês, né? Eu acho que isso que era muito legal nesse aspecto, que a gente se completa muito como sócios, né? É uma engrenagem que funciona muito bem e um precisa muito do outro. Né? O que o Caio é bom, eu sou ruim. O que eu sou é bom, ele é ruim. Né? O Eloy é a mesma coisa. Então a gente consegue fazer com que conecte todos os setores da empresa. Nenhum está desprotegido. E ao mesmo tempo um contribui com que o outro funcione. Isso que eu acho que casa muito legal. E foi o que a gente lá atrás, quando conheceu o Caio, foi pensando esses contextos para nos juntarmos tudo, a gente já tinha um pensamento de a GoCoffee, ela poderia ser franqueável no sentido de que a gente via... Muita gente perguntava se era franquia, porque ela já veio com um nome, com um estilo que tinha uma carinha já para isso, né? Só que a gente não tinha o conhecimento de franquia, né? E a gente não tinha o dinheiro disponível para formatar a franquia. Né? Aí o Caio trazendo esse know-how pra gente e a gente conseguindo fazer as coisas de uma forma muito... Foi muito orgânico, na verdade, porque não existiu a gente não criou nenhuma pressão, nenhuma barreira, um senso de urgência do tipo, cara, tem que fazer pra ontem e resolver isso aqui. A gente falou, cara, vamos resolver, vamos fazer certinho, vamos criar um modelo de negócio que seja legal. O Caio apresentou pra gente esse modelo sem royalties, pra nós fez sentido, a gente organizou a casa e foi fazendo de uma forma muito linear, sabe? Que eu acho que é isso que foi um grande sucesso pra gente ter uma franquia sustentável, né? Que ela não vire um modelo que lá na frente se derrube sozinho, né? Então a gente foi criando um contexto muito interessante. Mas a ideia era essa. Só de expansão em 5 anos. A ideia do não ter royalties, na verdade, é que isso foi a grande vantagem de ter os números de vocês também cuidados, que lá que o teu pai cuidava, que daí eu consegui fazer projeções de fluxo de caixa e entender como é que um franqueado operaria e ganharia dinheiro com aquela marca, entendeu? E assim, a gente tem que entender o seguinte, o papel aceita tudo, né? Planilha do Excel também. Então a gente já tinha 3 lojas modelos que eu sabia o potencial de cada loja. Falava, essa loja falta 40, essa fatura 40, falta 48, essa fatura 50. Então eu conseguia entender do que dar de dinheiro com 50, com 60, com 30, R$1.000 de faturamento ali. Na hora que você pega uma projeção dessa e a gente tentava colocar o royalties, que é o normal de franqueadora, isso faz parte do... Sem royalties não tem franqueadora. É que a gente optou por ter outro modelo para viabilizar, só que a gente daí vira um fornecedor. Então, de qualquer jeito, só muda da onde que você consegue. A gente quis substituir a despesa do franqueado e não criar uma outra. Mas a decisão porque na hora que a gente projetava fluxo de caixas e tal, a gente viu que a rentabilidade, o payback e a chance de sucesso era muito maior. Então a gente teria uma rede mais próspera e um pouco mais fácil de ser administrada. Não é possível ter o royalties ali, não é problema. Tem um monte de franquia de sucesso aí que tem, isso aí não é o problema. Mas no modelo que a gente tinha, porque o mercado ele se regula, né? Então, assim, uma cafeteria daquele tamanho, ela tem um faturamento muito parecido com a outra daquele tamanho. Não tem como você dobrar aquilo simplesmente por existir, né? Então, a gente tinha que fazer encaixar os números com isso, sabe? Então, eu fiz umas projeções lá na época, os meninos olharam e falaram, pô, faz sentido mesmo. Que eu falei, para essas projeções que a gente tem, vocês têm tal despesa com fornecedor. Eles, pô, é isso aí mesmo. Falei, bom, se bate assim, então a gente realmente tá fazendo funcionar o nosso modelo de negócio para frente. Aí começamos a expandir, cara, hoje a gente tem aí, chama o nosso, estamos em 500, como eu falei. Que número legal, hein? É bom. Foi suado.
E hoje a gente trabalha, aí vem todos os desafios do crescimento, né? Você atendê-los, você treiná-los, você passar a ideia de branding para a pessoa, porque na hora que você está na franqueadora, você vira um estratégico, né? Aqui o nosso modelo é mais complicado, porque o nosso estratégico também tem bastante operacional, porque a gente tem uma fábrica. Mas você vira o estratégico, o operacional no negócio é o franqueado lá na ponta. Então ele tem que estar alinhado com a tua visão de estratégia, ele tem que entender o porquê que você está fazendo aquilo, porque senão qualquer ser pensante, que o franqueado é um ser pensante, ele questiona. Ele fala, por que eu tenho que fazer isso? Né? O mínimo. Se ele não vê o motivo real lá na ponta, você tem um desalinhamento de crenças. Então a gente tem que trabalhar bastante no explicar o motivo e fazer com que entendam e também escutar o feedback do franqueado. Né? Às vezes a gente também não é dono da verdade. Então a gente tem lá um comitê, a gente conversa com os franqueados, a gente apresenta os planos. O André com o time de marketing, assim, a gente tem acertado muito nas nossas campanhas. Então, mas o franqueado tem que estar engajado. Mas ele tem que estar com engajamento, tem que estar com a equipe treinada, porque senão a gente não consegue entregar o resultado que aquela campanha tem o potencial. Então, assim, quando a gente juntou tudo nós três, como o André falou, capacidades diferentes, os sócios se completam, foi quando eu vi que, putz, isso aí vai dar certo, porque se eu pegasse 2 igual a mim, a gente só ia caminhar numa perna só, sabe? Só para um lado, né? Não funciona, o negócio não cresce. Então, ali, tanto é que a gente falou, olha, pessoal, a gente vai começar esse nosso negócio, por enquanto a gente não tem nada, a gente tem uma empresa, uma sociedade e tal, mas a gente não tem nada, vamos ver, né? Aí quando a gente começou a vender as primeiras franquias, funcionou e tal, a coisa começou a andar, as únicas coisas que a gente fez no começo foi toda a questão de documentação e tal, que demora um tempo, né? Mas depois daquilo, eu falei, pessoal, vendemos, agora temos que entregar. E aí chegamos a trabalhar acho que 18 horas por dia no começo, né? Nossa, mas pô, ficou um perfil ali muito complementar, né, de cada um de vocês. Tem que ter, senão não funciona, né? Acho que sociedade... Uma coisa que eu sempre procurei, assim, foi ter opiniões diferentes da minha. Até porque você debate, aprende e chega em conclusões inteligentes, entendeu? Se todo mundo anda pro mesmo caminho, às vezes você faz uns erros meio burros, sabe? Então, acho que a discordância de maneira pensada, obviamente, é importante pro sucesso do negócio, sabe? E só que isso exige uma maturidade das pessoas, sócios, que não é tão simples. Porque como é que se faz uma discordância? Quando a gente vai fazer reuniões, a gente fala assim, olha, essa sala aqui, a gente no CNPJ não tem sentimento. Nós temos que entender que a gente está falando aqui pelo bem do nosso negócio. Não tem nada contra você, nem você contra mim, é pelo bem do negócio. Aí dali, é difícil fazer essa separação, mas fazemos, né? Então daqui... um monte de decisões importantes para o nosso negócio hoje, a gente acabou tomando em 3, 4 horas de discussões de visões diferentes e tal. Então funcionou legal, assim, a gente está eu faz tempo que estamos trabalhando juntos e estamos no bom caminho. Que legal, que legal. Bem. Que bacana, que bacana. E essa questão da franquia sem royalties Então foi você que trouxe essa ideia e eu acho que foi muito bem sucedida. Até uma das perguntas, tem muita gente que fala, mas tem como fazer uma franquia sem royalties? Tem exatamente como você mais colocou. Complicado, tá? Vai ter bem mais complexa a questão de qualidade de gestão do negócio. E eu acho que é muito legal, só falando disso, é justamente também as pessoas que fazem essas perguntas entenderem que não existe royalties embutido, escondido. Né? O que a gente faz é uma... Porque muita gente acha isso da gente. Que tá escondido o royalties em algum lugar. E a gente deixa bem claro que não. Eu explico o seguinte, eu falo assim, se você abrir uma cafeteria, você vai ter que comprar as coisas de alguém? Vou. Então, você vai comprar de mim. Mas eu não vou te vender mais caro, né? Vocês conseguem vender pelo mesmo valor que ele compraria. A gente prioriza muito vender mais barato. A gente trabalha muito que a nossa rede tem um CMV melhor do que a concorrência. Então a gente prioriza muito vender mais em conta, sabe? Mas a grande dificuldade de você optar por uma franquia sem royalties é o tipo de gestão que você tem que ter na tua empresa. Por quê, né? Uma franqueadora, ela simplesmente com royalties, ela tem que focar muito em atendimento, né? Suporte, atendimento, consultoria. É outro tipo de... Quando você vai para distribuição de produto, você tem outros problemas e outros níveis de gestão no teu negócio, né? Primeiro que você tem que trabalhar com estoque. Né? Então, tem que ter controle de estoque, você tem que ter fluxo de caixa, você tem que ter giro, você tem que ter, vou fazer uma loja, qual que é a necessidade que eu dirijo para atender mais 10 lojas? Porque abrir mais 10 lojas tem que ter capacidade de produção. Então, você tem que ter questão de crédito, débito de tributos, você tem tributos estaduais, federais, você tem que trabalhar aquilo dentro do teu negócio, que são outras contas do que simplesmente... você receber o royalties e pagar os impostos. E o nosso ainda fabrica, né? Porque a gente ali de tudo fabrica. Então não é nem só a distribuição de insumos. Transforma o produto, congela, manda pro franqueado. Tem um manual de produção naquele treco, tem que ter validade, tem que ter tudo que tem que ter. É uma complexidade. Então, o tipo de gestão é mais complicado de fazer, assim, você lidar isso com... Então, assim, tem que estar bem preparado. Só isso aqui, o meu background já era disso.
Eu já trabalhava com distribuição há muitos anos e tal, então... Teu negócio era mais logístico, anteriormente. Eu trabalhava num negócio familiar, então ele era distribuição de tecnologia. Então eu já trabalhava muito com compra e venda, com importação, com uns negócios assim. Então já era uma rotina com compras, né? Departamento de compras, com tomada de preço, com questão de quando vai fazer investimento, ver a sua necessidade de capital de giro para cada... Quanto tempo demora, quanto capital fica alocado naquilo. Eu já tinha essa rotina, né? Então... Pra mim, continua igual, sabe? Mas é uma rotina que, assim, eu aprendi a duras penas, né? Não é fácil de aprender. Eu sou economista, né? Mas não é o que você aprende na faculdade. Então, o dia a dia de uma empresa dessa é que igual cuidar no supermercado, entendeu? A gestão é super complicada, não é simples, né? A gente tem questão de precivo, de todas as licenças, tem invalidade, tem questão de fluxo, ciclo financeiro, ciclo operacional, né? Pra você cuidar do seu negócio, para que ele fique de pé. Então, a gente dá prazo para todos os franqueados. Então, além de tudo, a gente banca o capital de giro do negócio, entendeu? Então, a gente faz uma conta de franquia a franquia de qual que é o tempo lead time de entrega para saber qual que é o prazo saudável que ele tem a pagar. Então, isso vira um capital que a gente tem que alocar para aquilo. Então, não é tão simples de você simplesmente abrir loja. Então, até que a gente... períodos que a gente falou, putz, temos 20 lojas para abrir no mês, 18, acho que foi o mês de abril, cara, mês que... Foi eu. E você fala assim, nossa senhora, temos que bancar ali 20 pedidos iniciais, aí você vai, aí tudo bem, retorna aquele capital, mas demora, e retorna com uma margem, e você tem que pagar os impostos pela competência, então tem... É uma bagunça, entendeu? Não é fácil, né? Não é fácil, isso nunca. Isso aí, quem fala que é fácil, tá mentindo. Mas, sim, se a gente tenta tudo isso, já não é fácil, o cara for uma meia boca já não parte de pé, não. Mas hoje a gente já tá com 5 anos de operações aí, rodando no Brasil, e a gente tem... Vocês estão em todos os estados já? Falta Rondônia. Falta Rondônia. O meu entrevistado anterior... Ele é de Rondônia, ele dominou o estado de Rondônia. Vamos conversar uma conexão aí, é um negócio bem... Aí são mais de 125 cidades. Então é lugar pra caramba. Dá pra abrir muita unidade lá. Que legal, hein? Vamos fazer Mas o Mar Azul ainda tem bastante, o Brasil é enorme. Cheio de oportunidades. E nesse momento, então, de crescimento, né, de oportunidades aí, vocês já comentaram aí essa meta de mil lojas. O que vocês estão olhando agora daqui para frente? Eu acho que toda essa base foi muito bem construída, né? E a estratégia do modelo de negócio sem royalties e com a fábrica foi muito bacana. Eu vejo acompanhando ali de perto o trabalho de branding, né? De usar marcas fortes, né? Do Garfield, a Bali. Vocês fazem um trabalho, acho que de marca muito forte também, né? Que está alinhado já com a essência de vocês. Mas para essa meta de 1000, o que vocês estão olhando assim? Qual que é o direção? O que a Golcoff tem que ser daqui para frente para a gente chegar lá? Hoje a gente quer, o nosso foco é branding top of mind. É branding. Antes de chegar em 1000 lojas, a gente quer ter a marca cada vez mais forte. A gente entende que estrategicamente falando, a gente está em top of mind aí das cidades, nos estados mais importantes, é o que vai gerar mais valor e retorno para o nosso franqueado. Então facilita, diminui o CAC do franqueado, né? Ele consegue ter mais tickets mês, resolve a gente. E assim, o nosso modelo de negócio, a gente depende muito do sucesso do franqueado. Então assim, primeiro que a gente é o principal credor. Então a gente é o principal credor do cara. Então o cara tem que ter solvência, tem que estar saudável, tem que estar cuidando. A gente treina muito eles em questão de gestão, porque ele tenha... Capacitação do franqueado é muito importante. Isso é um grande desafio. Mas a gente entende que o branding, a parte que o André cuida muito desde o começo, é o que vai fazer a grande diferença no final. Porque assim, por exemplo, o meu trabalho, ele é um trabalho de todo dia igual. Né? Todo dia eu faço a mesma coisa, eu trabalho com isso há muitos anos. Então assim, eu ter 100 lojas, 200, 500, 1000, é muito parecido, só muda os valores. Agora, o trabalho do André, a gente hoje foca muito em melhorar a rentabilidade da loja. Como é que a gente melhora isso? Ele tendo uma marca mais forte, pode vender um pouquinho mais alto o produto. Ele tem uma marca mais forte, o custo de aquisição de cliente dele é menor. Então, ele tem uma marca mais alta, a conversão do fluxo que entra na loja dele é maior, isso vira faturamento. E a gente entende o seguinte, quando isso vira faturamento nosso também. Porque é o nosso produto que está exposto lá. Então, na hora que a gente fomenta a venda do PDV, é um retorno quase imediato para a gente. Então, assim... É legal que a gente consegue ter uma paridade a gente investe X em capacitação, em melhoria de anúncio para as lojas, em branding, e aquele X retorna para a franqueadora em forma de faturamento das lojas
de uma maneira rápida, assim, a gente consegue ter isso em 30, 60 dias. Nossa. Só o ciclo que é diferente, né? Mas só muda o caminho do dinheiro. O caminho que é diferente do que geralmente se vê, né? Mas o nosso foco esse ano, assim, acho que o objetivo grande, maior de todos, a gente tem um tamanho já para isso que ficou legal. Então, nossas capacidades melhoraram muito. Né? Tanto capacidade orçamentária, que é sempre muito complicado, melhorou bastante isso com o nosso crescimento. A gente já é uma marca forte em muitos lugares, então isso facilita bastante o acesso também às parcerias que a gente faz e tal. Então, hoje, assim, a joia da coroa da Go Coffee é a gente conseguir o trabalho do André ali de marketing e branding, é o que a gente tem a meta é ser top of mind aí do Brasil no ramo. E acho que a gente vai muito de frente a isso, justamente com essa situação de excelência de produto, sabe? Desmistificar um pouco da ideia do café to go significar qualidade baixa de produto. Não, na Go Coffee não é. Sabe, a gente tem insumos de qualidade alta, a gente tem produto com qualidade alta. Eu acho incrível quando eu escuto as pessoas falando, putz, é melhor que X. Cara, isso aqui realmente é gostoso, não é só uma foto bonita de rede social. E aí é por isso até que a gente teve essas grandes conexões com grandes marcas, né? Como a gente tem hoje conexão já de fato que tá collab, né? Com Fini, com Lacta. Quando você falou dos filmes, né? A gente tá, ano passado, por exemplo, todo mundo surfou a onda da Barbie, né? Mas só nós e Burger King, como rede nacional, que tínhamos o direito de uso da marca. Então, isso é muito grande, né? Você vê foi um marco pra gente, né? Foi absurdo, assim, a quantidade de frappé que foi vendida, assim, foi surreal. Né? Porque você começa a colocar... E essas marcas têm um nível muito grande de exigência para se vincular a uma marca. Né? A gente está falando de marca global se vinculando a uma marca nacional. Então, a gente tem que colocar a nossa marca dentro de vários aspectos para que eles considerem aquilo como viável. E isso mostra muito o nosso crescimento e nosso trabalho bem feito em branding para que isso funcione. Né? Eles vão a fundo de várias coisas. Então, eu acho que esse ano a gente já tem várias situações que a gente já está, né? Eu já fiz reunião hoje de manhã sobre o primeiro trimestre do ano que vem, já discutindo os produtos que a gente vai lançar. Né? Porque é isso que a gente estava comentando por fábrica, a gente tem um prazo muito longo, né? Mas a gente já está com vários crescimentos grandes e a gente veio de uma forma muito disruptiva em coisas, por exemplo, igual a gente foi a primeira rede de cafeteria a sortear um carro no Natal. Né? Isso sem cobrar royalties ainda do franqueado, né? Então, é uma coisa que as pessoas não esperam, não imaginam. Isso você vê grandes shopping center com um ticket médio altíssimo. Um telefone pro barista, tá? E ainda tem o lado que ninguém vê. Pra equipe interna e pro cliente final. A ideia é que, a gente quer que o cara compre esse ticket para concorrer ao carro. Legal, só que a gente quer que o cara venda para ele o maior possível. Então, ele falou, cada um que você vendesse também ganha um ticket para concorrer a outra coisa. Legal. E aí a equipe fica aí que você fala assim, você consegue trabalhar, a gente tem um grupo que treina só os atendentes, né? Ensina isso pra ele, tipo assim, cara, você tá concorrendo também aqui, ó, um carro pro cliente e pra você um iPhone 15. Nem eu tenho iPhone 15, pô. iPhone 15 que legal, que legal. Eu acho que essa é o que o público vê, que é muito esse trabalho, esses collabs, as marcas, a gente fortalecer muito o Go Coffee, né? Eu acho que o manifesto da Go Coffee é muito forte, né? Então a gente vai muito para cima disso sempre, e o que o público não vê, que é justamente isso, de capacitar mais os franqueados, fazer eles terem cada vez melhor gestão, melhor fluxo, melhor entendimento, até inteligência emocional. A gente vai a fundo de diversas outras coisas para que eles sejam mais capazes de gerir o negócio deles com maior confiança, e aí o nosso público também, nosso cliente final entenda isso, e o meio ali, que é os baristas e tudo mais, também sejam recompensados por isso. Então eu acho que é um caminho de várias frentes para que tenha sucesso. Não adianta você atacar uma só, porque o outro lado vai ficar manco. Não funciona. Cara, muito legal, muito bom. Foi uma aula aí de bom franchise, né? Do franchise íntegro, que é essa bandeira que a gente levanta, que dá para ver que vocês estão totalmente alinhados com esses conceitos para que a franqueadora ganhe dinheiro e que os franqueados ganhem dinheiro também. Então, muito bom. Gostei demais. Já fico aqui na expectativa do episódio 2 aí nas 1000. Vamos acelerar. Eu vou ajudar aqui para a gente chegar logo nesse episódio. Então eu queria agradecer demais e vou, para ajudar aqui, eu vou fazer assim, pedir pro Caio, então deixar um recado aqui para quem quer ser franqueado, pra gente acelerar esse número das 1000 aí. O que você dá de recado?
Que praças que vocês têm interesse? Como que tá o momento aí? O que o cara vai ter de vantagem sendo franqueado o Go Coffee? Tá, hoje no Brasil é enorme, né? Então, assim, a gente tem algumas praças que hoje não tem mais espaço, mas o Brasil é gigante, então quanto a isso não há problema. Mas o franchising, ele é a forma mais segura de você empreender. A gente estava conversando aqui antes um pouco, o Brasil é um país, assim, complicado, né? Não é um país fácil de você se arriscar a empreender. Ele é bem... O que vocês fizeram lá na cara na coragem é difícil. É realmente aquela vontade de querer melhorar, mudar de vida, ter uma renda. Então, o Brasil é um país que ele paga muito mal, né? Hoje, gente aí com pós-doutorado ganha muito pouco. Então, vale a pena você tomar esses riscos, sabe? O Brasil é um país que o empreendedorismo vem no brasileiro, nato, né? Mas vem pela dificuldade que é você prosperar no Brasil. Então, a chance de você realmente mudar de vida, mudar de classe, mudar de ascender na sua vida é empreendendo. Não tem muito outro jeito, tá? Então, o franchise ele te ajuda muito nisso, porque ele te ensina o empreendedorismo com a maior segurança possível. Você vai ter todo o manual, know-how de pessoas que já erraram muito pelo caminho e vão tirar essas pedras do teu caminho. Então, na hora que você... não só a nossa, tá? A nossa a gente faz um monte de vantagens realmente, porque a gente primeiro pensa muito na nossa rede de franquia, o foco é o franqueado, a gente tem isso como missão. Então, tanto que a gente faz diversos sacrifícios aí da gente para que o franqueado tenha... Posso citar algumas aí para você, mas uma básica, a gente subsidia frete. A gente subsidia frete para o franqueado, então isso aí putz, é uma dor ali, mas a gente diminui o CMV dele lá na ponta. Então, tem todo a gente luta para que o franqueado tenha isso, mas quando você aposta no franchising, você evita tantos riscos. Se você for ver a mortalidade, até o próprio Sebrae, você vai ver a mortalidade dos empreendedores brasileiros é gigante, porque as dificuldades são muito grandes, né? Você formatar, saber quem que é teu cliente, como é que você atrai ele, quanto você vende para cada um, quanto que sobra. O franchising é a melhor opção para quem quer começar, não tem opção. Para as pessoas, os empreendedores mais experientes também, ele consegue ele consegue sobreviver e dar acertar sem a ajuda de uma franqueadora. Agora, uma pessoa que quer mudar de vida, quer botar seu capital para trabalhar, quer gerar emprego e tal, tem esse sonho, a franquia é o melhor caminho. E das cafeterias, a gente é a melhor. Aí eu garanto para você essa parte. Legal. A gente tem toda a questão de viabilidade do negócio, a gente tem toda a preocupação extrema com o sucesso financeiro do franqueado, não é uma coisa simples. Então, desse sentido, na hora que você vai botar na ponta do lápis ali quais são os melhores prós e contras, tudo tem prós e contras, né? A gente é que tem menos contras. Que legal, cara. Muito bom. Você tem que ter um posicionamento. Negócio, claro. É isso aí, né? Com certeza. A confiança, a autoconfiança ali no trabalho, na marca é fundamental para o sucesso. Só de pegar o manual ali do dia a dia, você consegue empreender com segurança. Eu comecei a empreender muito cedo, minha família sempre foi empreendedora, e eu vejo que é uma forma de melhorar de vida. Legal. Você consegue dar, no Brasil, assim, saltos sociais, você consegue ascender. A forma de você fazer isso é você correr risco, e o jeito melhor de correr risco e menor risco é através de uma franquia. Sensacional, fechamos aí com chave de ouro essa conversa, né? O pensamento muito alinhado, é isso aí mesmo, cara, né? Concordo em todos os sentidos, defendo isso, né? Pô, tá difícil, tá complicado, cara, mas é o caminho, né? Se você não tá já com a vida mansa, se você quer crescer, se quer desenvolver, tem que empreender, e empreender com franquia é o caminho. Pessoal, muito obrigado. Valeu mesmo, adorei aqui a conversa. Obrigado pelo convite. Agradeço demais e esperamos aí logo nos encontrarmos de novo aí no nosso próximo episódio. Quanto antes. Valeu, pessoal. Valeu. Se tiver dúvidas, comentários, deixa aí nos comentários suas dúvidas, suas perguntas. Também vou deixar na descrição do vídeo o link aí para quem quiser comprar, né, uma unidade, uma franquia Go Coffee e a gente conseguir chegar rápido aí nesse número de 1000 unidades. Valeu, até a próxima.